Eu quero falar através desse vídeo um assunto muito importante. Hoje eu fui fazer o mercado e fazendo uma compra básica, simples, né? Que hoje eu tenho uma consciência mais educada acerca de economia, o que gastar, o que é relevante, o que não é. Então hoje eu tenho essa consciência e não me deixo seduzir pela questão da festa em si, né? Do consumismo nessa época do ano. E eu fiz uma compra tranquila e foi quase R$ 800. E aí eu pude ver, eu estava analisando, né? Porque todos que estão estudando a questão da economia estão assustados com o valor absurdo do dólar em relação ao real, que hoje o dólar está quase R$ 8, né? Enquanto o nosso real, uma moeda que está sendo totalmente desvalorizada. E quando acontece o aumento desse dólar, consequentemente, nós brasileiros aqui vamos passar por situações críticas na economia, na questão das finanças. Eu estava analisando que nem todos poderão comprar, nem todos terão acesso, né? Isso afeta também a classe média. E eu relembrei os momentos caóticos que nós passamos com a Covid. Nessa época eu estava morando na metrópole, né, na cidade grande, na capital do meu estado, e eu lembrei muito bem que naquela época as pessoas emocionalmente elas estavam, inclusive eu tive crise de ansiedade na época, com medo da questão da Covid. Eu estava sozinha com meus filhos naquela capital, eles dependendo exclusivamente de mim. E eu vi que o contexto emocional das pessoas estavam totalmente desajustados, porque era questão do pavor, questão do medo, pessoas se suicidando. Quem é espiritual, você sente a pressão espiritual negativa do local, da cidade. E eu lembro que eu senti muito isso. E quando eu tive Covid, né, eu tive uma única vez, eu lembro que eu fiquei um pouco com crise de ansiedade, que eu fiquei muito preocupada com a questão dos meus filhos, a gente no apartamento, e a gente ter que fazer aquela dosagem, né, de tempo para a gente não se encontrar muito, a questão da alimentação. E enfim, a gente conseguiu administrar. Eu tive essa ajuda do próprio Deus presente comigo o tempo todo, porque eu estava muito em oração. E eu quero falar para você que nesse tempo, se você começar a analisar as coisas, o que está acontecendo no mundo, a violência cada vez mais aumentando, e se a gente não estiver firme em Deus, se a gente não orar por nós, pela nossa casa, pelos outros, onde nós vamos parar? Por isso hoje, nesse tempo, ao invés de você ser escravo desse sistema consumista, é melhor você começar a ter uma consciência mais minimalista. Você não seja escravo desse sistema, mas você tendo um controle, inclusive nos gastos, começando a ter conhecimento do que está acontecendo ao seu redor, para que você possa conduzir a sua família, a sua casa da melhor forma. E outra coisa, se apegue a Deus. Procure conhecer o Evangelho, não do que dizem aí de uma forma louca, interesseira, mas conhecer o Senhor em espírito em verdade. Em conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas conhecer a Deus por andar com Ele. Procure ter uma intimidade, procure conduzir seus filhos, ainda que sejam grandes, que não estejam em igrejas, não importa, mas que eles estejam conhecendo o Senhor através da sua vida, eles se manterem também em oração. Porque cada dia, os dias estão terríveis, os dias estão sendo cada vez mais maus. E se a gente não ter esse olhar espiritual, não ter conhecimento das coisas, nós seremos surpreendidos por muitas coisas. Então, através desse vídeo eu venho trazer para você um pouco do meu conhecimento diário em observação às coisas que têm acontecido ao nosso redor. Cuide da sua família. Às vezes nós não entendemos por que acontece coisas na nossa vida. Às vezes é o Senhor nos conduzindo para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos, nos dando uma oportunidade de pregar a eles, de ser essa carta viva para eles,
e conduzi-los para o caminho de paz, para Cristo, porque é melhor morrermos com Cristo do que morrermos sem Cristo. Porque com Cristo nós sabemos que nós temos uma esperança e um caminho novo a trilhar. E sem Cristo é sermos totalmente predestinados a um mundo de dor. E com certeza eu sei que você não quer isso para sua casa. Se apegue a Jesus. Se apegue a Deus. Conheça o Evangelho, não só mais de ouvir falar, mas em espírito, em verdade. Participe de uma célula, participe de um grupo, participe de uma igreja séria, onde há uma responsabilidade com o Evangelho, um Evangelho de verdade, e não um Evangelho cheio de ideias, doutrinas de homens, mas queira viver uma doutrina vinda dos céus. Pense nisso tudo, conduza seu lar, seja o pastor da sua casa, em nome de Jesus, amém?